bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando agora a lição número 9 desta série sobre educação e redenção no contexto bíblico e no contexto cristão, dentro do programa da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Talvez seja a primeira vez que você está conosco. Quero lhe convidar a divulgar esse canal para os seus irmãos, para os seus amigos. Também se inscrever nesse canal para receber as notificações do mesmo, assim que colocarmos um material novo aqui. Nessa semana, a lição 9 tem o título A Igreja e a Educação. Quando falamos em igreja, nós temos que pensar que igreja não é só prédio, isso é óbvio, não é apenas um local onde vamos para prestar culto, mas a igreja também é um local de aprendizado. Ellen White tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que a igreja é uma escola, onde nós aprendemos a servir a Deus e a servir o próximo. Então, a igreja tem que ser esta escola produtiva que ensina-nos a sermos verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus. Mas qual é a relação da igreja no que diz respeito à educação? O que se espera da igreja no tocante à obra da educação? O primeiro ponto para a gente discutir aqui é que a igreja é um lugar onde o amor ao próximo é destacado. Quando eu falo lugar, não falo só prédio, eu falo de comunidade. Então, nós temos como igreja um conjunto de verdades bíblicas para proclamar ao mundo, né? Nós, adventistas, temos algumas verdades bíblicas que nós exaltamos, que nós destacamos, né? Entre elas está o sábado, está a questão do cuidado do corpo, da saúde, a volta de Jesus, né? O grande conflito entre o bem e o mal, a questão do santuário, que envolve todas essas doutrinas que eu falei. Enfim, nós temos esse conjunto de verdades bíblicas. Mas uma coisa interessante é que não adianta ter esse conjunto de verdades se o amor não está envolvido com essas verdades. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então, as verdades acabam sendo invalidadas na nossa tarefa de educar e salvar. E dentro desse processo de educação, talvez, eu diria, que a coisa mais essencial é exatamente fazer isto por amor a Deus e por amor ao próximo. Então, como é que a igreja pode se envolver na educação? Amando as pessoas. E aí já está o primeiro passo dado. Você vai abrir com isso uma avenida para ensinar todas as verdades para essas pessoas. Seja lá no colégio adventista, seja lá na escola, seja na igreja local, seja no dia a dia da vida dos membros da igreja. Então, a igreja é um lugar onde o amor ao próximo deve ser destacado. Segundo, voltando a essa questão do amor ao próximo, eu lembrei a questão de que Jesus ilustrou isso muito bem na parábola do bom samaritano, quando ele disse que você e eu devemos ser o próximo do nosso irmão. A gente sempre tem a ideia, e os judeus tinham essa ideia, de que o próximo é aquele que precisa da nossa ajuda. Bom, em certo sentido, isso é verdade. Mas, essencialmente, o próximo tem que ser eu. Eu tenho que tomar a iniciativa de ajudar, de amar o meu irmão, aquele que precisa de mim, né? Bom, mas um segundo tópico é a igreja deve ser a luz do mundo. Como é que a igreja pode se envolver nesse processo de educação? Seja nos templos, seja nas casas, seja no dia a dia, seja num colégio, seja numa escola. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, Mateus 5, 14 a 16, né? A educação cristã, na verdade, ela deve ensinar os seus alunos a ser luz do mundo, a serem capazes de fazer escolhas, tomar decisões que revelem ao mundo este amor de Deus. Então, dentro das doutrinas, dentro dos atos de caridade, de amor, todo esse processo educativo deve nos ensinar, nos dar autonomia para que a gente possa testemunhar do amor de Deus e fazer boas escolhas, né? Grande parte dos problemas que nós temos é porque nós não sabemos fazer escolhas. Nós escolhemos errado e por isso sofremos. Não sei se você já pensou nisso, que grande parte do sofrimento que o ser humano passa por ele, a culpa é do próprio ser humano que não soube escolher. É verdade que o sofrimento tem várias explicações,
né? A principal delas é que nós vivemos num mundo de pecado e, por estarmos no mundo de pecado, estamos sujeitos às leis do sofrimento, aos resultados do pecado. Porém, muitas vezes esse pecado esse erro é fruto da nossa própria escolha, e com isso vem as consequências funestas e más, né? Então, a educação cristã e a própria igreja devem ensinar a pessoa a fazer escolhas baseadas, logicamente, nos critérios e da palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante, né? Um terceiro tópico aqui é que a igreja deve ensinar seus membros a serem discípulos, né? A educação cristã inclui aí o senso de missão, de propósito. Quando um menino, uma menina, um jovem, uma jovem vai para um colégio nosso, adventista, ele não deve estar lá apenas para aprender português e matemática. Aliás, deve aprender, deve tirar boas notas, deve ser bom nisto. Mas, ao mesmo tempo, só isso não basta, porque senão ele vai ser um infeliz. Vai ser um indivíduo cheio de conhecimento, mas com um coração vazio e infeliz. Ele precisa ter um propósito, e esse propósito é exatamente ter esse senso de missão, cumprir a missão que Jesus nos mandou, que é pregar o Evangelho em todo mundo, né? Então, esse lado do discipulado deve estar presente na igreja, na escola, na casa, no nosso dia a dia, não é? Jesus, por exemplo, a vida dele foi ministrar aos necessitados, compartilhar com as pessoas as boas novas do Evangelho. Essa era a missão de Jesus, né? Um outro tópico que podemos falar nesse aspecto da relação da igreja com a comunidade e com o processo de educação é que a igreja ela busca a verdade ao mesmo tempo que ela vive essa verdade na sua comunidade, né? No livro de Eclesiastes nós lemos o seguinte, que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, muitas vezes, esse ser humano ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, né? Então, esse verso de Eclesiastes fala dessa busca da verdade, né? A igreja deve ser um lugar onde nós buscamos essa verdade, né? Especialmente respondendo perguntas cruciais para a nossa vida e para a nossa felicidade, né? Uma delas é quem somos. A outra delas é por que estamos aqui. E a outra delas é para onde iremos, né? Muita gente não sabe dessas respostas. Faz essas perguntas, mas elas ficam no vazio da vida, da existência. Então, a igreja, ela, nesse processo de educação, ela ensina você, ou ela estimula você a buscar essa verdade, né? Esse conhecimento de Deus, né? O apóstolo Paulo, falando dessa relação dele com a igreja, ele diz assim, sentindo assim, lá em 1 Tessalonicenses 2,8, né? Sentindo assim tanto afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, esse buscar a Deus é muito importante, a ponto do apóstolo Paulo dizer que ele apenas não ficava transmitindo conceitos, mas ele ia além disso. Ele mostrava às pessoas a sua experiência pessoal com Deus. E isso faz toda a diferença. Isso sugere que a igreja, nesse processo de educação, não deve apenas compartilhar conhecimento, não apenas ensinamentos, mas vida. Ou seja, vivenciar isto no dia a dia do nosso lar, da nossa igreja local, da nossa unidade da escola sabatina e da nossa escola, como é o caso aqueles que trabalham com escola, né? Então, fique esse desafio para nós. Estamos, como igreja, educando apenas no sentido de transmitir conhecimento teórico, ou estamos, como igreja, transmitindo vida, experiência com Deus, buscando essa verdade a cada dia de forma intensa? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe motive nessa tarefa e que Deus lhe ajude na exposição desta lição aos seus alunos na sua unidade neste sábado. Um abraço para você, nos encontraremos por aqui.